galerinha do canal, tudo bem? Estou aqui hoje para continuar o que eu prometi na última aula de Química Orgânica. Para quem não assistiu ainda, tá aparecendo aqui, para que você clique, vá lá até essa aula, assista toda a primeira parte da Química Orgânica, beleza? Então vamos lá! Eu dei uma introdução sobre a química orgânica, falei sobre as classificações da cadeia carbônica, classificações do carbono e tudo o postulado do carbono. Nós chegamos até as funções orgânicas. Hoje eu vou pincelar essas funções orgânicas de uma maneira que você não vai esquecer como aplicar no dia da sua prova. Primeiramente, vamos relembrar. A nomenclatura é dividida em 3 partes. Prefixo, onde é o número de carbono, intermediário, onde é o tipo de ligação, e o sufixo, onde é a função orgânica. Nós falamos só sobre a função orgânica hidrocarboneto. Hoje nós vamos falar sobre todas as funções orgânicas. Primeira função, álcool. Álcool é OH. Toda vez que você vê uma molécula, essa molécula, ela não for só composta de carbono e hidrogênio, onde nós já aprendemos que carbono e hidrogênio é hidrocarboneto. Então, quando ela não for hidrocarboneto, ela apresentar um OH, ela apresentará a função álcool, ou seja, ela vai deixar de ser hidrocarboneto. Vai aparecer aqui na tela para você 5 carbonos, certo? Uma ligação dupla, vamos colocar essa ligação dupla aí entre o carbono 2 e 3. Já eu explico para vocês sobre questão de posição. E no carbono 1, o OH. Bom, já que nós temos entre o carbono 2 e 3 uma dupla ligação, e no carbono 1, um OH, vocês vão ver como fica fácil para nomear isso daí. 5 carbonos, a cadeia principal ela tem 5 carbonos, então é pente. Pente, certo? Porque é o prefixo de 5 carbonos. Hífen, porque aí nós vamos mostrar para vocês aonde está a dupla ligação, então você tem que lembrar, aonde está essa dupla ligação? Ela está entre o carbono 2 e 3. Eu falei no vídeo anterior, vou falar de novo, sempre no carbono anterior, ou seja, se estiver entre o 2 e o 3, carbono 2. Então, hífen 2, hífen em, porque nós temos aí uma dupla ligação, e agora um hífen ol, ou seja, se você reparar, vai estar bem separadinho aqui para você, pente, prefixo, em, intermediário, ol, sufixo, formando essa palavrinha maravilhosa. Antes de passar para a próxima função, eu vou explicar o que significa posição. Você já pode ter reparado que você vai ter um número de carbono específico na sua cadeia carbônica, depois você vai para o intermediário, depois você vai para o sufixo. Mas aonde está o intermediário? Imagina o seguinte, a banca chega para você e escreve assim, desenhe para mim o hexenol. Então você vai falar, hexenol, beleza, simples, né? Vou lá, coloco 6 carbonos, coloco uma dupla ligação e coloco o OH. Beleza, já aprenderam isso. Mas aonde você vai colocar o OH e aonde você vai colocar essa dupla ligação? Então aí o PAC regularizou essa questão da posição. Por isso que é muito importante você separar a palavrinha em quebra-cabeça. Por isso que ela vem prefixo, depois intermediário, depois sufixo. É muito importante que vocês saibam disso. Então vamos voltar um pouquinho. Olha lá, hexenol, risca, e nós vamos falar agora hex, hífen 3, hífen em, hífen 2ol, por exemplo. Então você vai numerar essa cadeia, coloca 6 carbonos, numera essa cadeia. No carbono 2 nós temos o OH, no carbono 3 nós temos a dupla ligação. Professor! Aonde que a gente numera? De que lado a que lado? A gente vai ter prioridades. A primeira prioridade é a função orgânica. A função orgânica, ela puxa para ela. Imagina a função orgânica. A função orgânica, ela vai falar assim, joga em mim que é sucesso. Depois da função orgânica nós temos a insaturação e terceira prioridade, radical. Tá aqui, então, os 3 listados aqui, as prioridades para numerar cadeia carbônica. Continuando nossas funções, derivados do álcool ainda. Em relação ao álcool, nós temos álcool, função 1, função 2, enol, que é a mesma coisa que álcool, mas como em, nós temos uma dupla e o OH. Então, enol, mesma coisa que o álcool, 3 carbonos, coloca 3 carbonos, entre um desses carbonos uma dupla e o OH subindo. Isso é o enol. Depois do enol, nós temos o fenol. O fenol também é o álcool, porém ele vai ter ligado direto a um ciclo benzênico. Benzeno, a gente já falou, tá aqui na tela para vocês. Nós temos 6 carbonos e 3 duplas ligações intercaladas em um OH. Isso é o fenol. Passada a questão do álcool, nós vamos entrar na cetona e aldeído. Sempre falo dessas duas funções de maneiras juntas. A cetona e o aldeído, elas têm muita coisa em comum. Eu sempre falo que elas são irmãos. Então a cetona, ele vai ter a dupla O, assim como o aldeído. A cetona dupla O, ela não pode estar na extremidade. Então vai, cetona não pode estar na extremidade. Imagine 3 carbonos aparecendo aqui para vocês. A dupla O, ela vai ter que estar, nesse caso, no meio. Então vamos para a regra de nomenclatura.
nomenclatura da cetona. Prop 3 carbonos, só ligação simples an e o sufixo ona. Por que sufixo ona? Sufixo ona de cetona. Vai ficar propanona, beleza? Muito tranquilo. Agora, se for aldeído, aldeído tem que ser na extremidade. Então coloca aqui 5 carbonos, dupla O na extremidade. Vai ficar pentanal, beleza? As regras de posição de dupla, posição de tripla e posição de função é a mesma coisa do que a gente já falou antes nesse mesmo vídeo. Mas aí a gente vai passando para que fique mais rápido, mais dinâmico. Agora a gente vai falar sobre o ácido carboxílico. O ácido carboxílico nada mais é do que uma junção de aldeído e álcool no mesmo carbono. Então o ácido carboxílico ele vai ser uma dupla O e um OH. Dupla O e OH no mesmo carbono na extremidade. Então escreva isso daí. Então tá aqui na tela para vocês 6 carbonos. 6 carbonos, hex. Então vamos fazer a mesma regrinha. Hex, então seria um hexano se fosse um hidrocarboneto. Tira o O de hidrocarboneto, coloca oico, hexanoico. Além de colocar o oico, você vai colocar ácido, porque isso é um ácido carboxílico. Então vai ser ácido hexanoico. Depois do ácido carboxílico vem o éter. O éter é o heteroátomo. Heteroátomo, lembra de éter? Éter, heteroátomo. O éter vai ser o oxigênio interrompendo a minha cadeia. Esse oxigênio, como heteroátomo, ele vai interromper a minha cadeia. Exemplo, eu coloco aqui 4 carbonos, só que aí de repente encosta um oxigênio. Encostou esse oxigênio. Ele é um heteroátomo? Não. A gente falou isso na aula passada, que ele está fora da cadeia. Então isso aqui seria um átomo qualquer. Ele não é considerado um heteroátomo porque ele está fora da minha cadeia principal. Só que ele encosta aqui, de repente encosta mais 2 carbonos. Ao invés desses 2 carbonos dar continuidade aos 4, seria 6 carbonos, e aí apresentaria um hexano. Ele para o oxigênio, esse heteroátomo para a cadeia, e ele continua com 2 carbonos. Então nós temos 4 carbonos, o oxigênio e 2. Qual que é a regra para éter? Oxi. A única regra é oxi. Olha que legal. Nós temos 4 carbonos antes, vai ficar butoxi. 4 carbonos, butoxi. Depois nós temos 2. Então, butoxi, etano. Etano é o nome do hidrocarboneto que vem logo após o oxigênio que está interrompendo. Dito do éter, a gente vai falar do éster. O éster nada mais é do que uma ligação aí entre o ácido carboxílico e o éter. Tem lá o dupla O e o OH no ácido carboxílico. O éster, esse H ele perde, ele se desprende, ele vai embora esse H do OH, e aí nós temos uma continuação da cadeia. Exemplo, a gente tem 5 carbonos aqui, brincando, belezinha. Vem no carbono da extremidade, dos 5 carbonos, tem uma dupla O e um O. Seria o OH, né? Aí esse H vai embora, fica só o O, e nós continuamos a cadeia. Vamos colocar 5 carbonos antes, 5 carbonos depois. Qual que é a regra de nomenclatura para éster? Atodeíla, ou seja, pentanoato de pentila. Pentanoato, 5 carbonos antes, 5 carbonos depois. Sei lá, se fosse 2 antes e 3 depois, etanoato de propila, 4 antes e 4 depois, butanoato de butila, e assim sucessivamente. Vai treinando que você não vai se arrepender, vai aprender tudo das funções orgânicas. Bom, pessoal, ainda faltaram algumas funções. Eu vou gravar ainda essas funções que não coloquei nesse vídeo. Também vou gravar nesse vídeo algumas dicas para vocês no próximo vídeo, para que não fique muito extenso e muito maçante. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se vocês querem algum exemplo no próximo vídeo. Mande sugestão, mande alguma coisa aí pra gente interagir aí no comentário. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a página no Facebook, siga no Instagram, curte aqui, comenta, não perca a cabeça, estudar não tem que ser chato. Até uma próxima, tchau!